Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. As Jornadas Mundiais de Limpeza em Moçambique são ações anuais de limpeza comunitária que ocorrem para consciencializar sobre a poluição e a gestão inadequada de resíduos sólidos, contando com a participação de voluntários, ONGs e o setor privado para limpar escolas, praias, ruas e outras áreas públicas do país. A iniciativa é inspirada pelo movimento global Let's Do It, que coordena esforços de limpeza em diversos países, incluindo Moçambique, através de plataformas como a Cooperativa Repensar e o Projeto Clima de Mudanças. Estas jornadas têm o objetivo de consciencializar a sociedade sobre a importância da conservação do meio ambiente, a educação ambiental e a gestão correta dos resíduos sólidos e orgânicos, engajar jovens, voluntários, organizações e empresas na limpeza e proteção do planeta. O lixo no mar causa morte e o aprisionamento de animais marinhos, contamina a cadeia alimentar, prejudica ecossistemas como recifes de coral, afeta a saúde humana através do consumo de frutos do mar contaminados e gera prejuízos econômicos para a pesca e o turismo. Além disso, pode causar riscos à navegação, danos a infraestruturas costeiras e impactar a quantidade de água para recreação. As jornadas de limpeza em Moçambique são cruciais para a biodiversidade, pois removem o lixo que afoga e envenena os ecossistemas terrestres e marinhos, prevenindo danos à vida selvagem e à saúde humana, e promovem sensibilização ambiental e envolvimento comunitário, incentivando práticas sustentáveis para um futuro mais limpo e equilibrado. O clube ambiental é muito importante para nós, para os pais, para os outros colegas. E nós participamos todos os dias, segunda-feira, quarta e sexta. As atividades estão a decorrer muito bem. Para o dia de hoje nós começamos, como temos um clube ambiental, umas crianças daqui da Escola 3 de Fevereiro formadas e que elas representam um clube ambiental daqui da escola. Começamos o nosso dia com palestra dada por esses meninos. Os meninos foram treinados por nós para eles conseguirem dar uma palestra na concentração do hino nacional. Então começamos com a palestra e agora ao longo do dia estamos a realizar atividades de limpeza com o resto dos meninos, porque aproveitamos aquele momento da concentração para informar que assim que terminar as aulas venham cá à nossa sala para que possamos começar o dia fazendo limpeza da nossa escola e deixar o nosso ambiente limpo, né? E é uma sensação muito forte estar aqui com outros amigos moçambicanos, europeus, pessoas de todo o mundo, e ter esse empenho comum pela proteção do ambiente, valorização dos maravilhosos recursos desse bel país Moçambique, como do empenho a nível global, porque é claro que hoje é um empenho também, um símbolo do nosso empenho pela proteção do ambiente, que é um empenho de cada dia, e também um empenho que deve ser baseado na consciência de todos, então por isso que fico muito satisfeitos pela presença de muitas crianças. Pode dizer qual é a importância de participar nessas jornadas para os nossos ecossistemas e para o nosso ambiente? Sim, agora a proteção do ambiente, da nossa terra, do nosso mar, deve ser um empenho constante e deve ser parte da nossa vida de cada dia. Quando nós temos lixo, onde ponemos o lixo, a nossa responsabilidade. Então, isso porque isso tem um valor primeiro de respeito, claramente, por isso no contexto do nosso empenho econômico, por exemplo. A União Europeia tem uma agenda verde de crescimento econômico, que significa energia renovável, que significa
economia azul, e são todas linhas de ação que nós temos em Moçambique também, no âmbito do nosso programa de parceria, que apoia, nomeadamente, objetivos em termos de energia renovável, economia azul, agroindústria e também digital, que vai permitir também de ter uma abordagem mais eficiente no âmbito econômico. Estão a ser incríveis, começaram ontem em todo o país. O que nos distingue dos demais países é que nós comemoramos em 2 dias e não 1. Nós começamos nas escolas, através do engajamento do Ministério da Educação. Portanto, há uma exortação que vai do Ministério para as províncias, das províncias para os distritos, para os municípios, e nós assim conseguimos engajar as crianças e professores das escolas. E acho que é isso que é mais importante. No Dia Mundial da Limpeza é um dia de consciencialização, não de limpar propriamente dito. E hoje estamos aqui na cerimónia central. Creio que é o recorde histórico em termos de cerimónia central. Não me lembro de ter tanta gente e tantas organizações, instituições e voluntários como hoje temos aqui. Até tenho uma noção de que há mais pessoas do que lixo nesta frente. Portanto, a norte e a sul deve haver lixo, mas as pessoas estão concentradas nesta frente, ela já está limpa. Sim. E temos aqui muitos eventos paralelos. Portanto, eu diria que está a correr muito bem. Estivemos ontem numa das escolas e vimos que houve aderência, sim. Gostava de saber, em termos percentuais, tem uma estimativa de quantos resíduos conseguiram nas escolas ontem? Não consigo dizer. O que eu consigo dizer, sim, é que nas escolas nós temos muito papel e plástico. Sim. Plástico de uso único é o que há mais, e papel. Portanto, significa que temos um desafio em relação ao plástico, um desafio em relação ao papel. O papel é 100% valorizável, o plástico depende das categorias. Então, há muito trabalho a fazer, está bem? Sim, e qual é o conselho que dá para o governo e para a sociedade, visto que participaram de forma massiva, sim, mas para que seja uma ação contínua? Eu diria, o mais importante do que estar a limpar é não sujar. Portanto, sim, significa lixo no chão, não, porque ao deitarmos uma garrafa, qualquer coisa, um saco de lixo para o chão, estamos a afetar a capacidade que o município tem de limpar. Portanto, vai ser muito difícil limpar uma cidade se toda a gente se comportar da mesma maneira, que é jogar para o chão. Então, eu diria que o que é importante para nós é não deitar nada no chão. Caminhe com o seu lixo, coloque no receptáculo, num contentor, numa lata de lixo. Após a matéria sobre as Jornadas Mundiais de Limpeza aqui em Moçambique, no segundo bloco vamos acompanhar a entrevista com o Dr. Yassine Amus, onde podemos falar sobre o turismo sustentável em Moçambique. Mas agora vamos para o intervalo. Que liga gostaria de jogar ou estar? Já ouviu dizer que para você ser vencedor deve andar com vencedores ou pessoas que pensam como vencedores? Já ouviu falar da Extra Mind? XM é o canal criado a pensar em você para valorizar o seu tempo, trazendo conteúdos que agregam valor, elevam a sua sabedoria, experiência e histórias de sucesso. Como investir ou fazer negócio nesta era digital? Na XM, você molda os seus princípios, valores, crenças e atitudes para ser vencedora. Junte-se a nós e melhore a sua qualidade de vida e prosperidade. XM Moldando Mentes. Siga-nos através das plataformas digitais. Vanaculos! Habito e Mini Jaimilan. Na Mizamba, conta como assistir a XM. Cá YouTube, como Facebook. Biano, não conta com chuva. Impactus Serviço Celular. Conheça o Impactus, o website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo da Impactus Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de Crédito.
Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com impactos é maninga nice. Bem-vindos ao segundo bloco do programa Ecovisão. Hoje também a falar sobre turismo sustentável. E agora vamos à entrevista que tivemos com o Dr. Yassine Yamus e vamos falar sobre o turismo sustentável. Acompanhem. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Ecovisão. Estamos no espaço da entrevista. Hoje vamos falar com alguém indispensável na área do turismo sustentável aqui em Moçambique, o Dr. Yassine Yamus. Ele que vai falar qual é a importância do turismo sustentável em Moçambique. Olá, doutor, como é que está? Eu gostava de saber qual é a importância do turismo sustentável em Moçambique. Boa tarde, Adriana. Aproveitar e cumprimentar a todos que nos seguem aqui neste canal. De uma forma geral, eu penso que Moçambique está a dar passos significativos quanto à questão do turismo sustentável. É preciso também aceitar que temos um caminho longo por seguir. Nós temos pontos focais do turismo, mas o país por si só também tem um potencial turístico enorme que também ainda não está a ser aproveitado, não é? Então, eu penso que, de forma geral, esta questão do turismo sustentável tem estado a surtir algum efeito, muito por conta também portanto, dos parques e das reservas que foram criadas ao longo dos anos no país. Nós sabemos que temos a reserva de Maputo, o Parque Nacional do Bazaruto, entre tantos outros espalhados pelo país. E pouco a pouco as comunidades também vão estando inseridas neste modelo de turismo sustentável, turismo baseado na natureza, turismo ecológico. Até porque os turistas, quando visitam o nosso país, querem ver esta biodiversidade que nós temos, querem conhecer a nossa natureza. Então, preservar para depois mostrar, para depois vender esta imagem para eles é extremamente importante. Tendo em conta que o turismo sustentável tem que se atingir a três dimensões, que a questão social, ambiental e questões econômicas. Eu gostava de saber se tem conseguido, no decorrer das atividades, atingir esses três pontos. Sim, até certo ponto acredito que sim. Eu vou dar, por exemplo, a imagem do arquipélago de Bazaruto. O arquipélago de Bazaruto hoje tem uma biodiversidade marinha única no mundo. Nós temos lá a possibilidade de ver baleias, tubarões, golfinhos, tartarugas marinhas, dugongos. Portanto, todas essas espécies são atrativas. Endêmicas. Sim, e são espécies atrativas ao turismo. Colado a Vilanculo temos portanto, o Parque do Zinave, o Parque Nacional do Zinave, que é um parque que tem os 5 ou os Big Fives terrestres. Estamos a falar de rinocerontes, girafas, elefantes, leões, zebras. Portanto, esta combinação, o Parque Nacional do Zinave, em 7 anos cresceu de forma tremenda e passou a ter os Big Fives. Então, esta combinação de turismo de sol e praia com um turismo baseado na natureza é das combinações mais perfeitas. Agora, é importante que nós eduquemos a nossa comunidade como é que elas possam, de certa forma, tirar proveito do ecossistema ligado ao turismo. O GUARD tem estado a dar formações, os hotéis precisam de perceber que cada vez mais têm de envolver as comunidades nas atividades turísticas, porque já me deparei com situações em que os turistas pretendiam fazer tranças no cabelo. Estou a falar de turistas femininas. Portanto, antes de regressarem para o seu país, queriam voltar com as tranças que nós fazemos em Moçambique. Então, isto é algo que envolve a comunidade. Querem também, de certa forma, comer uma matapa, um caril do amendoim debaixo de um cajueiro, numa esteira.
Agora, nós precisamos dar qualidade deste produto dentro de um padrão aceitável, sem perder a essência comunitária, sem perder a essência local, porque eles, na verdade, quando vêm para aqui, vêm para sentir a nossa história, a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos hábitos e costumes. E quem tem isto são as comunidades. Automaticamente, a questão econômica vai surtir efeito cada vez que a comunidade vai estando inserida neste mercado, com o fornecimento do pescado, com o fornecimento dos produtos agrícolas, vegetais e frutas, com o fornecimento destes bens e serviços que os turistas querem, de certa forma, consumir. A questão relativa à caça furtiva, portanto, a caça furtiva não é muito feita pela comunidade. Ela é feita por criminosos, nós podemos assim chamar, que muitas das vezes vêm de outras regiões. Por exemplo, falo de Massingi, temos o Kruger Park que faz fronteira. Exatamente, então alguns vêm da África do Sul, outros vêm do Zimbábue. Isto por quê? Porque estes animais têm, portanto, objetos de valor em si. Estamos a falar do marfim, estamos a falar da pele portanto, de vários outros itens. Então, mas também os parques e a Administração Nacional de Áreas de Conservação também nos últimos anos treinou forças capazes de mobilizar estes caçadores furtivos. Nós temos seguido nos últimos anos a apreensão e a recolha de vários equipamentos dos caçadores furtivos, a recuperação dos vários chifres e outros itens que portanto, são encontrados com esses caçadores. Então, há um trabalho que foi feito que garantiu que os animais pudessem estar mais estáveis e também regressar. Se nós nos recordarmos, em Massingi já existiam animais muito antes portanto, da Guerra dos 16 anos. Nós já nos tempos coloniais e pós-coloniais nós tínhamos animais em Massingi. O que aconteceu foi que durante a guerra parte desses animais acabou indo para o Kruger. E hoje está a acontecer um processo inverso. Parte do animal está a sentir que pode voltar para Moçambique porque já encontra um habitat estável para eles, tal que o Kruger baixou parte da sua vedação para que os animais possam cruzar para o território moçambicano. Então isto é um ganho extremamente importante para o país e eu acredito que Moçambique é um exemplo em questão ambiental, é um exemplo em questão de turismo baseado na natureza, em questão da conservação e em questão da recuperação de parques nacionais e também de reservas. O doutor falou aqui de um aspecto muito importante, que é essa transladação de animais de um local para outro. Na verdade, os cercos nós humanos aqui fizemos, na verdade os animais estão naquele habitat e vão caminhando normalmente. Com certeza. Sim. Temos essa questão de caça furtiva, mas também temos alguns pontos a caça desportiva. Eu gostava de falar de perceber esse termo tem se usado com bastante frequência aqui em Moçambique. Em Moçambique, este conceito de caça desportiva ainda não é muito usado e também não é muito compreendido por parte dos operadores, por parte dos amantes portanto, da biodiversidade, da conservação e também por parte do governo. Eu vou dar um exemplo. Se nós temos uma área habitada por elefantes e estamos, por exemplo, a ter elefantes que já estão numa idade muito avançada e estamos a falar de elefantes que provavelmente já não conseguem reproduzir. Estes elefantes acabam sendo um peso para aquele habitat. Eles, pelo seu espaço que ocupam e portanto, por aquilo que consomem, acabam privando os elefantes mais novos de crescer de uma forma mais saudável. Então, aí pode ser permitido o abate de elefantes mais velhos que dificultam ou impedem o crescimento de outros elefantes ou de outros animais. Estou a falar de elefante, podemos falar de leões, podemos falar de tantos outros. Há um modelo que eu gosto muito que é usado na África do Sul. A África do Sul trata os animais como agricultura. Portanto, há farmas de leões, há farmas de elefantes, há farmas de zebras, há farmas de búfalos e de tantos outros animais. E as pessoas, os privados, os farmeiros, também podem produzir. A questão que eu faço é, se eu hoje obter uma licença para, por exemplo, fazer a farma de elefantes, eu tenho a minha área, tenho de repente 50, 60, 70 elefantes. Por que eu posso ser impedido de, por exemplo,
fazer a caça desportiva com os elefantes mais velhos, com os elefantes que dificultam ou ocupam a área de outros que podiam progredir, de modo a que esta carne possa ser servida para as comunidades, de modo a que este caçador furtivo pague um preço justo por aquela prática e isto, de certa forma, reverta também em impostos para o Estado e para a economia nacional. Portanto, tudo é uma questão de balanço. Nós temos que, sim, olhar para a questão portanto, da biodiversidade e do meio ambiente, mas também temos de olhar para questões econômicas. É por isso que falou que tem a questão sustentável, tem a questão das comunidades e tem a questão econômica. Não vamos desenvolver o país só de questão ambiental, só de capim e de areia. Portanto, é preciso, a dado momento, nós combinarmos este procedimento todo, desde o momento que a gente consiga balançar para tirarmos proveito de tudo. Porque também de nada vai valer se nós tivermos grandes investimentos hoteleiros e grandes iniciativas, mas não termos algo para mostrar aos turistas. Também eu acredito que as pessoas querem sim fazer o turismo sustentável, mas tem a questão de... aqui em Moçambique temos aquela cultura, eu falo de nós, né, primeiro, temos aquela cultura de só viajamos para locais, por exemplo, de férias, para ficar num sítio, depois voltamos. Não temos aquela interação com a comunidade para perceber o que é que se faz. Qual é o conselho que pode deixar para nós moçambicanos, de modo que possamos fazer o turismo sustentável como deve ser? O que é que eu devo levar quando fazer turismo sustentável? Como é que eu devo ir para lá? O que é que eu devo fazer no local? Acredito que tem algumas sugestões. O que acontece no turismo? O turismo é a mobilidade de pessoas de uma determinada região para outra. Sim. Não há mal nenhum dos moçambicanos quererem sair de Moçambique e ir fazer turismo, por exemplo, na África do Sul, no Zimbábue, na Tanzânia e nos outros países da Europa, da Ásia e das Américas. Eu não vejo isso como um problema. Sim. Por quê? Porque nós também temos turistas dos outros pontos do mundo que vêm a Moçambique. E turismo é isto, esta interação. Agora, o que nós temos que fazer como portanto, entidades ligadas ao turismo, como comunidades, como governo, é fomentar a ideia de que em Moçambique existe uma diversidade de turismo. Sim. Nós temos uma cultura em Gaza, como eu disse durante a entrevista, e temos uma cultura diferente em Nampula, como temos uma cultura diferente no Niassa. Sim. Então, é importante que haja mecanismos para turistas de Gaza deslocarem-se para Nampula para ter uma experiência, conhecerem um país diferente, conhecerem hábitos diferentes. Costuma-se dizer que Namicopo é um outro Moçambique dentro de Moçambique. Então, isto tudo é turismo. Se calhar até é feito, mas não se usa o conceito de turismo. Na verdade, temos de diversidades culturais. Exatamente. E temos também perceber que nós não podemos só chamar turistas quando vamos para fora ou quando os de fora vêm para aqui. Se eu saio daqui para Chimoio ou se eu saio daqui para o Niassa, como tantos outros moçambicanos fazem, estão a fazer turismo, seja turismo de negócio, seja turismo estudantil, seja turismo universitário, porque os estudantes que saem de uma determinada região e vão estudar numa outra região, também estão lá por tempo determinado. Acabam estando a fazer um outro tipo de turismo, porque vão conhecer hábitos e costumes daquela região, vão conhecendo pessoas, não é? Existe turismo de negócios para as pessoas que visitam, por exemplo, o nosso país à procura de investimento. Então, eu penso que nós fazemos sim um turismo doméstico, viajamos entre as nossas províncias, se calhar não percebemos que estamos a fazer turismo, não é? E não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum. Agora, o que não podemos é impedir ou achar errado se os moçambicanos saem para ir conhecer o mundo, porque, tal como eu disse, os outros cidadãos do mundo, os outros turistas do mundo, também visitam o nosso país para explorar portanto, a biodiversidade e os hábitos e costumes que nós temos no país. Na verdade, talvez o que eu queria saber era em relação a... Eu quero fazer uma prática de turismo sustentável. E como é que eu saio, por exemplo, se eu levo muitos plásticos,
numa questão isto trata-se de uma educação moral e cívica. Nós antigamente, no nosso tempo da escola, nós tínhamos isso, nós sabíamos que não podíamos deitar o lixo no chão, nós sabíamos o que é higiene, porque na escola nos mandavam limpar, portanto, o recinto escolar. Hoje em dia as crianças acham errado limpar um recinto escolar. As crianças dizem que não, as escolas têm de ter trabalhadores para fazer isso. Até os pais. E quem exige são os pais. Os pais é que exigem, não, meu filho não pode trabalhar, não pode fazer. Mas aquilo é uma educação. Enquanto criança, nós temos que fazer todo tipo de atividades. E nos nossos tempos, nós fazíamos em casa e na escola. Portanto, atividades de limpeza. Havia um dia que, portanto, os professores ou a direção da escola chamava uma turma para ir fazer uma limpeza do recinto escolar. Portanto, aquilo, de certa forma, criava esta mentalidade de higiene, esta mentalidade de não deitar os plásticos no chão, o lixo, de saber que quando algo está no chão podemos apanhar e depois ir deitar num balde de lixo, etc. Então, eu penso que é uma questão de nós como país, como sociedade, tentarmos de certa forma recuperar estes valores perdidos a partir, portanto, das nossas casas, a partir das nossas escolas, principalmente nas classes mais iniciantes. Estão a decorrer as jornadas mundiais de limpeza em Moçambique. Agora estamos a falar nesse caso. Primeiro foram nas escolas e agora nas praias. E qual seria o impacto dessas limpezas, principalmente na área turística, nesse caso, como principalmente muitas áreas de turismo estão em contato com o mar. Qual é o impacto? É assim, estas jornadas trazem um impacto bastante positivo. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu em Vilanculo no ano 2010, por aí, em que depois de umas ou duas jornadas destas, em que o Carlos Serra veio apresentar e que nós, como sociedade em Vilanculo, ganhamos o hábito, nasceram algumas organizações para liderar este processo. Entretanto, o que se fez foi que estas organizações começaram a solicitar para todos os fins de semana crianças de uma idade um pouco mais avançada dos bairros. Cada bairro disponibilizava 5 ou 10 crianças. Os hotéis patrocinavam esta jornada de limpeza frequente, acontecia todos os finais de semana. Estas crianças saíam dos bairros para as praias eram divididas em zonas e elas, portanto, procediam à limpeza das praias. O que aconteceu durante os anos? Quando estas crianças, desde 2010, que tinham, por exemplo, 10, 11, 12 anos, saíam de casa para as praias, elas informavam em casa que nós vamos fazer limpeza da praia. Ao fim de 1, 2 anos, quem frequentava as praias são os irmãos mais velhos, são os pais, são as irmãs. Eles, ao irem para a praia, começavam a ficar com aquela mentalidade: se eu deito esta garrafa, quem vem limpar no fim de semana é o meu irmão mais novo. Então isto começou a criar um hábito das pessoas começarem a ter o cuidado de não deitar. Ao mesmo tempo, ao longo dos 10 anos, aquela criança que tinha 10 anos, 11 anos de idade, passou a ter quantos? 20, 21, 22. Passava a ser também frequentador da praia e já sabia que não pode deitar, já tinha esta consciência. Então portanto, eu penso que é um processo que leva o seu tempo, mas que é possível. Tal que hoje a praia de Vilanculo é uma das praias mais limpas do país. A cidade de Vilanculo por si só também é uma cidade limpa, em que as pessoas dificilmente deitam o lixo no chão. Está sempre em locais já identificados. O que pode acontecer é, por exemplo, portanto, o governo local demorar um tempo em remover o lixo dos locais onde estão. Então eu penso que é um processo que já traz o seu benefício, mas necessita de mais consciencialização. Mas voltando à sua pergunta, tudo começou nesta Semana Mundial do Turismo. Tudo começou porque alguém saiu de Maputo, foi o Carlos Serra na altura, veio a Vilanculo e falou que não, vamos fazer, podemos fazer. Teve o apoio do Ministério da Terra e Ambiente na altura, não é? E aquilo criou, Vilanculo abraçou esta iniciativa. Não é? Então eu penso que é uma questão que as pessoas podem, de certa forma, adaptar, abraçar esta iniciativa e fazer com que ela se espalhe um pouco mais rápido pelas regiões todas do país. E sem contar que essas jornadas mundiais de limpeza são benéficas não só para o ambiente terrestre, mas também para o ambiente marinho. Eu gostaria que falasse quais são os benefícios em relação
ambiente marinho na área turística? É assim, tudo que nós deitamos na terra, tudo que nós deitamos na praia, ela acaba sendo levada pelo mar, porque o mar, uma vez a 2 vezes por dia, ela enche a maré e, portanto, vem até a margem e recolhe o que está na margem. E aquilo acaba indo para os oceanos. Nós já vimos isto um pouco por todo o mundo, praias paradisíacas a tornarem-se sujas. Então, isto acaba sendo prejudicial, primeiro, para as espécies marinhas que estão lá, porque em algum momento essas espécies vão consumindo, portanto, estes produtos já decompostos, alguns demoram mais tempo, outros menos tempo, vão consumindo, se for óleos de barcos, por aí em diante, plásticos, etc. Outras espécies podem, de certa forma, se calhar, morrerem ao consumir algo de plástico e não conseguir, por exemplo, retirar depois de consumir, então pode acabar-se, portanto, perdendo. E o que vai acontecer ao longo dos anos é que nós vamos começar a ficar com cada vez menos espécies, cada vez menos animais marinhos. E nós precisamos não só para o nosso consumo, mas também para a biodiversidade, para usá-los como atrativo turístico. Quem não gostaria de poder nadar em Moçambique com tartarugas, como se nada em outros cantos do mundo? Quem não gostaria, por exemplo, de nadar com tubarões em Moçambique, como se nadam nas Maldivas, né? Portanto, existem tubarões inofensivos que os turistas mergulham no meio de tubarões, saltam do barco onde tem tubarões. Portanto, são experiências únicas e nós não podemos olhar para esses animais todos como inimigos do ser humano. Então, esta combinação, este hábito de saber conviver, este hábito de saber preservar, há uma coisa que também que pode começar a ser feita, porque nós temos todos os dias pescadores que fazem-se ao mar à procura do seu sustento, vão com as suas redes, vão com outros equipamentos e tentam caçar animais marinhos. Nesta pesca, neste tipo de pesca, de certa forma, há espécies que podem sofrer. Então, precisamos de começar a pensar, e já estamos numa fase de poder perceber como começar a produzir, portanto, peixes em cativeiro. Mesmo no mar, nas lagoas que nós temos, portanto, temos aqui uma costa enorme do Rovuma Maputo. Eu acredito que bem estruturado é possível produzir portanto, em cativeiros, dentro das águas do mar, várias biodiversidades. Aliás, tenho estado a acompanhar algum desenvolvimento que o Egito tem estado a fazer nesta área de produção de animais em cativeiro no mar e portanto, já além de peixes normais, já tem estado a produzir camarão, lagosta e salmão dentro, portanto, do mar. Então, eu acredito que são modelos que podem ser estudados, são modelos que podem ser aproveitados tendo em conta a nossa costa. Estas comunidades precisam de perceber que já não é necessário levar uma família inteira para ir puxar a rede, que podem produzir em cativeiro com 2, 3 ou 4 pessoas e os filhos podem ter a oportunidade de ir à escola, aprender outras técnicas para desenvolver este mesmo negócio familiar. E falando exatamente do local onde trabalha, é o Parque Nacional do Bazaruto. Sim. Vilanculo. Eu gostava de saber quais são as espécies endêmicas que vocês têm lá, as espécies raras que são atrativas. Neste momento, a tartaruga marinha e o dugongo são espécies que atraem muito turista. Atenção que o dugongo é um animal que, se morrer um por ano, estamos em decréscimo, porque ele leva mais tempo, mais do que um ano para reproduzir. Esses animais estão em extinção? Então, estão em extinção. O dugongo está em extinção, mas o arquipélago, o Parque Nacional do Bazaruto, juntamente com as comunidades, estão a conseguir reverter este cenário. Eu penso que na nossa zona, a população mais ativa de dugongo está no arquipélago do Bazaruto. Há muitos turistas que vêm e conseguem, portanto, ver um dugongo no mar. Tartarugas marinhas também estão a crescer bastante a nível do arquipélago do Bazaruto. Não vou falar de golfinhos, que é o que temos demais, tubarões, baleias, portanto tem vindo muitas baleias e esta é a época das baleias, portanto estamos a falar de setembro, outubro, elas vêm, entram na Bahia, saem da Bahia. Em algum momento é possível até vê-las do continente a saltarem, portanto, tanto em Vilanculo, Tofo,
Pomene, por aí em diante. Então, eu penso que este trabalho que o governo foi fazendo através do Parque Nacional do Bazaruto, através das áreas de conservação e também juntamente com as comunidades locais, tem estado a surtir efeito, tem estado a melhorar a nossa biodiversidade e, volto a repetir, é um exemplo que Moçambique pode exportar para o mundo, pode servir digamos, de ensinamento para outros povos, que afinal de contas é possível dar a volta a este cenário. E gostava de saber se tem, como temos esses animais que estão sob ameaça de extinção, fala do Congo, por exemplo, tem alguma estratégia de proteção desses animais para evitar a sua extinção? Sim, o Parque Nacional do Bazaruto tem feito monitorias, tem feito diálogo com as comunidades. Se um dugongo, por exemplo, encalha numa determinada área e um pescador consegue ver a tempo, ajuda o dugongo a retomar a sua área. Se uma baleia, em conjunto com há sempre a um trabalho em conjunto Sim. com as comunidades. Eu recordo muito bem agora, no último dezembro, houve um tubarão ou dois que andavam na Bahia e andavam a morder, portanto, as pessoas, né? As pessoas estavam na praia a nadar, e até 1 metro portanto, de profundidade dentro da Bahia, na margem, e os pescadores durante vários dias em diálogo com as áreas de conservação. Porquê? Porque não podiam simplesmente matar o primeiro tubarão que aparecesse. Então criou-se uma força conjunta para tentar identificar qual era o tubarão que realmente estava portanto, a criar este problema. Porque o tubarão não vem só por si à margem e começar a comer tudo que encontra na margem. Tem uma ação humana. Então pode ser uma ação humana, pode ser um problema psíquico que o próprio animal encontrou, não é? Então isto tudo acaba, de certa forma, criando estas situações. Mas as comunidades, juntamente com as autoridades, neste caso o Parque Nacional do Bazaruto e a Administração Nacional da Área de Conservação, criaram forças conjuntas, encontraram 1 ou 2 tubarões e depois deste processo acabou esta situação de termos tubarões que estavam a morder as pessoas. Então, mas foi um momento de quase 10 dias de muita tensão, as pessoas já não sabiam se podiam mergulhar, não podiam mergulhar. Felizmente, trabalho conjunto trouxe um resultado positivo. Então, eu penso que é muito importante este envolvimento, esta partilha de conhecimento e partilha de causas e efeitos que as nossas ações podem criar tanto no meio ambiente, que podem criar na nossa biodiversidade. E só para finalizar, gostava que deixasse uma recomendação para todos os telespectadores em relação à questão do turismo sustentável aqui em Moçambique. Bem, o que eu posso dizer é que a gente passe a valorizar um pouco mais o turismo. O turismo pode ser um motor da economia. Sim. Quanto mais turistas nós temos no país, mais consumo nós teremos, porque cada turista come, bebe, dorme, visita as comunidades, quer conhecer os hábitos e costumes. Se nós tivermos 1 milhão de turistas, são 1 milhão de turistas no pequeno almoço que vão querer um copo de sumo, que vão querer um ovo, no almoço vão querer um frango ou um bife. Quem produz o frango e bife? As comunidades. No jantar vão querer o peixe, os pescadores é que fornecem o peixe. Portanto, se tivermos 2 milhões, os números aumentam. Então, nós temos de olhar para o turismo como motor da economia, temos de olhar para o turismo como o setor que pode dinamizar a agricultura, dinamizar a pesca, dinamizar a indústria, dinamizar o comércio, portanto, e fazer crescer a nossa economia. Depois dessa entrevista super importante e com o Dr. Yassine Yamus, onde podemos falar sobre a sustentabilidade ambiental aqui em Moçambique, onde podemos aprender que há necessidade sim, de acolhermos turistas, porque o turismo é uma via muito importante para a nossa economia aqui em Moçambique. Vamos fechar essa página para podermos voltar à próxima. Vamos agora acompanhar a rubrica Ecodicas. Para um turismo sustentável, reduza o lixo, conserve água e energia, opte por transportes sustentáveis, não retire elementos da natureza, apoie o comércio local, escolha hospedagens sustentáveis, contrate guias locais, respeite a cultura local, não alimente animais selvagens,
e visite parques e santuários. Fim do programa, queremos convidar a todos que pratiquem o turismo sustentável. Tenham em conta a conservação ambiental, principalmente na dimensão ambiental, econômica e social. E o programa Ecovisão fica por aqui. Tchau, tchau.